E no vídeo de hoje, o reavivamento pentecostal no Brasil, a situação do pentecostalismo no Brasil após 75 anos e a reação inicial do mundo cristão ao movimento pentecostal. Um texto do Dr. Vinson Sinan, extraído da revista Atos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1990. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. O reavivamento pentecostal no Brasil. A história da origem e do crescimento do pentecostalismo no Brasil é também muito dramática. Começou assim. No mesmo ano em que o Espírito foi derramado no Chile, aconteceu nos Estados Unidos uma das mais insólitas reuniões de oração. Estavam presentes dois suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. Uma profecia foi dada, segundo a qual eles foram instruídos a irem como missionários para um lugar chamado Pará. Ninguém naquela pequena reunião pentecostal jamais ouvira falar de tal lugar. Mais tarde, aqueles dois homens foram para a Biblioteca Pública de Chicago e procuraram aquele lugar no Atlas Geográfico Mundial. Depois de algum tempo, encontraram aquele nome no estado do Nordeste brasileiro. Uma outra profecia disse a Berg e a Wingren para irem à cidade de Nova York e esperarem num determinado lugar por um homem desconhecido. Eles seguiram esta orientação e apareceu lá um homem que não conheciam e que jamais haviam visto. Esse homem lhes deu a quantia exata de dinheiro que necessitavam para comprarem 2 bilhetes só de ida para o Brasil num navio de carga. Eles partiram em 1910 e chegaram a Belém do Pará sem nenhuma ajuda financeira. Inicialmente, começaram a frequentar uma pequena igreja batista enquanto aprendiam o português. Depois de algum tempo, os dons espirituais de línguas e de cura foram expressos através dos dois homens durante os cultos regulares. Como era de se esperar, isto era um tanto quanto estranho para uma reunião batista. O pastor então pediu-lhes que passassem a ter suas reuniões de oração pentecostais no porão da igreja. Logo, no entanto, todo mundo estava no porão ao invés do salão principal no andar de cima. Após algumas tensões sérias, Berg e Wingren saíram da igreja e organizaram a primeira congregação pentecostal no Brasil. Tinham 18 membros e chamaram a sua igreja de Assembleia de Deus. Isto foi 4 anos antes que a Assembleia de Deus americana fosse formada. A situação do pentecostalismo no Brasil após 75 anos. Em 1983, as Assembleias de Deus no Brasil já haviam se expandido para mais de 7 milhões de membros. É a maior denominação protestante na América Latina. A Igreja Matriz, em Belém, tem agora 30 mil membros. Outros grupos pentecostais iniciaram-se no Brasil desde 1910. Eles também têm crescido rapidamente. Praticamente todas as comunidades da nação têm agora uma igreja pentecostal grande e crescente. Manuel de Melo era um evangelista da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Em 1954, ele formou a sua própria denominação, chamando-a de Brasil para Cristo. Em apenas 20 anos, ela cresceu e tornou-se uma comunidade de 4 mil igrejas, com um total de mais de 1 milhão de membros. Uma catedral está sendo construída agora e terá capacidade para 25 mil pessoas. Será maior que a Catedral de São Pedro em Roma, a qual é atualmente a maior igreja do mundo cristão. Em 1973, já havia no Brasil mais ministros protestantes do que padres católicos romanos pela primeira vez na história. A maioria deles era pentecostal, ainda que houvesse também um grande número de batistas, presbiterianos e luteranos.
Muitos deles haviam experimentado um movimento chamado renovação. Na prática, porém, esta reforma ou renovação espiritual significa que haviam se tornado pentecostais. Muitos até adicionaram a palavra pentecostal aos nomes de suas igrejas para atraírem maiores multidões. Hoje dizem que há 13 milhões de pentecostais no Brasil. A reação inicial do mundo cristão ao movimento pentecostal. Os registros acima revelam alguns aspectos da origem e crescimento do pentecostalismo em todo o mundo desde 1906. Histórias semelhantes podiam ser contadas com relação a outras nações e lugares. Uma coisa é clara: os pioneiros pentecostais criam que o movimento deles era, de fato, o derramamento da chuva seródia do Espírito Santo. Esperavam a volta do Senhor em breve. Achavam que a sua mensagem e experiência era para todo o corpo de Cristo. Consideravam-na como a resposta para a apostasia e como a gloriosa esperança da Igreja. A mensagem deles era positiva e viva. Tinham certeza de que os verdadeiros crentes em toda parte, com grande alegria, dariam as boas-vindas à restauração dos dons espirituais. Para seu espanto e consternação, muitos líderes de igrejas não estavam nada prontos para receberem a mensagem profética. Dr. Vinson Sinan, extraído da revista Atos, Jornal Mensageiro da Paz, 1990. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.